Arraial do Cabo. Esse foi o destino escolhido dessa vez. Eu fui com Letícia durante uma semana, nós ficamos num Airbnb e eu comecei no primeiro dia, logo cedo, a explorar uma das praias próximas. Na verdade, todas as praias ali são próximas, né? O litoral de Arraial do Cabo é bem recortado, então tem praia para cima, para baixo, para os lados, para todas as orientações. E eu fui até a prainha. E uma coisa, eu evitei gravar a minha voz durante esse vídeo lá porque o vento estava muito, muito forte. Bom, Arraial do Cabo é um lugar que venta muito, mas dessa vez até os próprios moradores locais de lá com quem eu conversei estavam achando que o vento estava mais forte do que o comum. Estava um belíssimo nascer do sol. Durante esses dias eu peguei dias praticamente sem nuvens, mas ainda tinha aquela neblina no horizonte. Tinha aquela névoa resultante provavelmente das queimadas e de poluição. Depois de dar uma olhada na prainha, eu decidi ir para o canto esquerdo da praia. Ali parecia que tinha umas formações rochosas diferentes e poderia ter um primeiro plano mais interessante ali. Então eu andei quase a praia toda. E eu decidi ir atrás da minha primeira composição. A gente tinha bastante elementos aí no primeiro plano, nós tínhamos umas pedras ali bem, bem interessante. Eu comecei a me movimentar bastante ali, tentar achar alguns enquadramentos. Eu estava usando a lente 17-40mm f4, né? E eu estava com a minha câmera velha de guerra de sempre, a 5D Mark IV. Decidi colocar um filtro ND graduado para escurecer um pouquinho o céu. E essa aqui foi a minha primeira composição. Eu estava tentando achar ali eu dei até um pouquinho de zoom ali, fiz o foco ali nas pedras, travei a câmera ali, né? E dei uma pequena ajustada também na exposição e no filtro ND graduado. Essa primeira foto eu fiz com um tempo de exposição de quase 2 minutos. Então você pode ver que a superfície do mar ali está bem lisa, né? E eu utilizei essas pedras aí como elementos do primeiro plano, formando uma primeira camada ali da foto, né? Uma coisa que eu percebi é que a areia, na maioria das praias aqui em Arraial do Cabo, ela é bem branca. E aqui eu tentei achar uma segunda composição aqui usando parece um quebra-mar aí, essa barra, essa pedra retangular aí. E aí eu fiz essa foto com um tempo de exposição de 0,6 segundos, abertura f14 e ISO 100, também usando o filtro ND graduado de 4 stops. Para tudo aqui, porque eu preciso falar que as condições para fotografar aqui em Arraial do Cabo são muito difíceis. Elas são bem parecidas com lençóis maranhenses. Então você tem um combo de maresia junto com vento, e isso não é legal para equipamento, né? Os filtros constantemente eles ficavam dessa maneira. Aí na verdade foi um respingo de água do mar, das ondas ali que estavam quebrando nas pedras. Mas vocês vão ver logo adiante que a foto começa a ficar embaçada.
por causa dessa maresia que fica no filtro, né? E se não estiver usando o filtro, fica na lente. Para minha próxima foto, eu estava tentando fazer uma composição ali para pegar o sol nascendo. Então eu tentei isolar algumas pedras ali de forma que ficasse uma composição harmônica. Para essa foto eu usei um filtro ND graduado de 4 stops e também usei um filtro ND de 3 stops, 1.6 segundos e ISO 100 e abertura f11. E aqui o que eu comentei, ó, toda hora eu tava com um paninho limpando ali a lente ou o filtro, né, que ficava na frente, porque a quantidade de maresia era muito grande. Aí eu decidi trocar de lente, né, eu tirei a 1740 e coloquei a minha 70-200. Larguei um pouco o tripé também e fui fazer algumas fotos em múltipla exposição e ICM, usando um filtro de 6 stops. Essa primeira foto foi uma dupla exposição usando ICM. Para ambas as fotos eu usei ISO 100, f9 e 1/5 de velocidade. Essa aqui foi uma única exposição também usando a técnica de ICM. Essa foto aqui foi uma das que eu mais gostei de toda a viagem. Essa aqui é uma dupla exposição usando o modo Bright. A câmera ela faz 2 fotos e ela mescla as duas de acordo com o modo que você escolher, né? No caso eu escolhi o modo Bright, que preserva as partes mais claras. Esses brilhos dourados que o sol refletia na água foi o que me chamou a atenção. Essa é a primeira foto. E essa é a segunda foto, e quando você junta as duas, você tem esse resultado final. A própria câmera faz isso, ou você pode escolher fazer isso no Photoshop depois, que você também tem mais controle. Mas no meu caso eu preferi deixar fazer diretamente na câmera. Aí, reparem também o nível de respingos que já tinha nessa minha GoPro. No período da tarde, eu fui até a Praia Brava. Durante essa tarde eu estava com uma extrema dificuldade de achar composições. Eu acabei usando apenas a lente 70-200 e eu fiz essa foto aqui das ondas explodindo na pedra, na vertical, e essa outra das ondas retrocedendo com um pouquinho de sol ali iluminando aquela cor da pedra, ficou uma cor meio ferrugem com um verde.
E aqui nesse ponto eu preciso parar e falar para vocês o que eu estava sentindo nesse momento. Eu saí até um pouco antes ali do local da Praia Brava, do pôr do sol, mas eu tava me sentindo mal, eu tava me sentindo oprimido, eu tava me sentindo pequeno, como se me questionando por que eu tô fazendo tudo isso, sabe? Ninguém vai ligar pro meu trabalho. Começou a vir um sentimento muito negativo. E eu vou até deixar aqui pra vocês o que eu gravei lá na hora, num local ali que tava meio protegido do vento. Eu vou deixar o áudio inteiro aí pra vocês verem como eu estava me sentindo. É tipo assim, aquela sensação de não ser suficiente, de não tá bom, sabe, acho que por que eu tô fazendo isso? Ninguém vai gostar, sabe? Ninguém tá comprando minhas fotos direito. Por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô gravando esse vídeo, sabe? Sei lá, é isso. Eu fiquei apenas olhando ali aquele pôr do sol e me questionando, né? Por que eu tava me sentindo daquele jeito? Por que isso? Quando eu cheguei lá na suíte que a gente tinha alugado, eu falei, bom, eu vou conversar isso aqui com a Letícia, né? Pra ver se ela clareia minhas ideias, ela entende por que eu tô me sentindo assim, né? E foi quando, após a gente conversar um pouquinho, né? Ela me disse, o seu pai te colocava pra baixo? Ou ele dizia muito não pra você quando você era criança? E aí eu falei que sim, criança e até adolescente, né? Tudo que eu queria fazer de diferente, ideias que eu tinha, sei lá, algo que eu pensava em fazer, a resposta era sempre que isso não vai dar certo, pra que você vai fazer isso, isso não vai funcionar, entre outras coisas, né? E aí ela me disse, você ainda tá buscando a aprovação do seu pai? Quem você tá querendo agradar? Aí que caiu minha ficha. Eu sempre estava nessa busca eterna para que ele me aprovasse. E o que eu estava sentindo ali naquele momento era uma repetição de um padrão da minha infância. Como se eu quisesse que ele dissesse sim para aquilo. Olha, eu refleti muito, muito sobre isso. Porque apesar de eu ter recebido muitos nãos, isso na verdade foi moldando o meu caráter como pessoa. Foi me tornando um buscador incansável pelo sim, pelo melhor. Eu sempre fui assim. Na escola, na faculdade, na fotografia, né? Em tudo que eu me propusesse a fazer, a ser o melhor. Não em termos arrogantes, mas em dar o meu melhor em tudo que eu faço. A dizer sim para as possibilidades da vida. E quando eu fui revendo, né, as fotos que eu fiz nos dias anteriores, né, isso mudou completamente a minha motivação para as próximas saídas. Depois de ter tomado um baile ali do botão do portão, eu fui até uma praia bem próxima mesmo, que dava para ir caminhando a pé de onde eu estava, na Praia dos Anjos, que é a prainha de Tóquio. Eu fui bem no amanhecer para tentar pegar o sol nascendo, porque novamente seria um dia sem nenhuma nuvem e de muito vento. Outro problema que tinha é que a maré não tinha muita variação e não tinha praia, então estava totalmente tomado por pedras ali. E às vezes as ondas batiam nas pedras ali e ofereciam um sério risco. Então eu comecei ali a tirar os equipamentos, né? E tentar tentar começar a ver algumas composições possíveis ali da onde eu estava, porque o espaço era reduzido. Foi um samba maluco para tentar colocar o tripé, porque não tinha posição para colocar o tripé. Ou ele ficava numa pedra, ou ele escorregava, ou ele ficava na areia e afundava. Foi difícil.
mas não foi só o tripé que foi difícil colocar não. Depois que eu coloquei, eu fiquei ainda trabalhando bastante ali na composição. Depois que eu montei minha composição, eu fiquei ali esperando o sol nascer e as ondas baterem na pedra do jeito que eu queria. Até que eu consegui fazer essa foto aqui. Eu usei uma abertura f18 para deixar um pouco mais estrelado ali as luzes, os raios do sol, né? E usei um tempo de exposição de 0,3 segundos. Essa foi a praia mais bonita que fomos em Arraial do Cabo. São as prainhas do Pontal do Atalaia. E nesse horário, principalmente sem horário de verão, a luz já começa a ficar dura. E também já começam a aparecer os primeiros turistas. Quando chegamos ainda estava tranquilo e a gente decidiu explorar um pouco para o lado esquerdo da praia. E a maré estava no ponto certo para eu conseguir fazer uma foto utilizando essa pedra como primeiro plano. Para essa foto aqui eu usei 0,8 segundos de tempo de exposição e fiquei aguardando o momento que as ondas estavam se retraindo. Em seguida, eu peguei a minha lente 70-200 e fiquei brincando um pouco ali de fazer alguns ICMs. Gostei bastante do resultado dessa foto. Foi feita com ISO 100, abertura f11 e 0,8 segundos. Aproveitei para dar um mergulho nessa água linda aí e também estava bem fria, o que ainda ficava pior a sensação térmica por causa da velocidade do vento. E aí chegaram muitos terráqueos e a gente foi embora. Eu fui caminhando em direção a um cais ali, era um local, uma fábrica antiga de álcalis, se eu não me engano, e tinha uns pierzinhos, uns barcos, e tinha muitos elementos ali que dava para fazer algumas fotos, algumas composições diferentes. Pra falar a verdade, quando eu cheguei lá tava tudo muito caótico, não tinha acesso, era difícil se locomover ali. Eu cheguei a achar uma composição com aquele deck de madeira ali, utilizando a 70-200. Quando eu vi o resultado da foto, a foto estava tremida.
Ou seja, o vento fez com que essa foto de longa exposição que eu estava fazendo, saísse tremida. E eu andei, procurei composições e não encontrava nada. E qualquer lugar que você ia, o vento castigava direto. Foi aí que eu avistei uma composição, naquele deckzinho de madeira. E o que eu mais gostei nessa foto foram aqueles dois pauzinhos na diagonal, porque eles quebram um pouco o ritmo da foto, adicionando um pouco mais de dinamismo na foto. E eu também optei por um formato quadrado, para restringir um pouco de ruídos que tinham do lado esquerdo da foto. Tinham muitas distrações. Segui caminhando agora pela parte de baixo, perto de umas pedras, e eu achei a textura dessas pedras, a cor do musgo, esse verde nelas, chamando muito atenção com o brilho do sol. E aí eu acabei fazendo duas fotos em diferentes locais aqui perto dessa mureta. Aqui eu usei um filtro de 13 stops, que deu 230 segundos aí de exposição. E isso foi para essa foto também. Por último, fiquei apreciando esse belo pôr do sol aqui, novamente sem nuvens e com muito vento. E essa foi a foto final do dia, com 25 segundos de exposição. Reparem ali perto do horizonte, ainda tem uma camada espessa de poluição. E enquanto eu caminhava de volta, adivinhem quem me ligou? Meu pai. Oi, pá. E aí, tudo bom? Ah, tudo bem. Não, tô aqui em Arraial do Cabo. Fiquei aqui do caramba aqui. Ah, não, tudo bem você. E aí? E a avó? Nossa. Vai comer carne até os 99. Dobrou, né? É de colocar o chapéu mesmo, viu? É de colocar o chapéu. E o Thiago? Ah, tá bom. Tá. E eu volto no sábado. Então tá bom. Falou. Valeu. Tchau. No dia seguinte, eu e Letícia fomos para a cidade de São Pedro da Aldeia, que é mais ou menos 20, 30 minutos de Arraial do Cabo. Esse era um local que, quando a gente estava vindo de São Paulo para Arraial, a gente olhou para esse local e eu gostei bastante, porque tinha bastante potencial ali para fazer fotos. Principalmente ao redor do lago. Tinham bastante piers e uma orla bem bacana. Bom, nem preciso dizer, né? Mas o vento estava muito forte de novo. E aproveitei para fazer uma foto clássica desse pier. O que eu gostei foi essa transição ali do quente na esquerda para o frio na parte direita superior. E também a parte de baixo, você vê que tem uma parte mais clara e em contraste com uma parte mais escura do lado direito.
E nessa foto foram 2 minutos de tempo de exposição. Comecei a caminhar ao redor do lago e eu achei esses restos mortais de um pier abandonado aí. E aproveitei para fazer uma foto em longa exposição aqui também. Nessa foto aqui também foram 2 minutos de tempo de exposição. Peguei o carro e eu fui em direção à orla. Eu fiquei explorando essa área aqui, mas a luz do sol já estava batendo meio lateralmente, assim, nesses tocos aí de madeira, né? E tava difícil encontrar uma composição ali que a luz não estivesse interferindo. Na verdade, eu até cheguei a fazer a foto, mas não ficou legal, eu nem vou colocar aqui, porque o resultado dela não ficou bacana, não. Caminhando aí pela orla e achei esse outro pierzinho aqui, mas o problema era a minha sombra que ficava ali no pier e a sombra da câmera também. Eu tive que mudar minha composição por causa disso. Para essa foto do pier eu usei 61 segundos, né, 1 minuto de exposição, e eu optei por um formato panorâmico 16:9. E aqui vemos um humano chutando um rato. E agora eu fui caminhando na direção oposta, até o pier central da cidade. O vento, que já parecia forte, estava mais forte ainda. E quando eu cheguei no pier, eu vi um casal ali de jovens, não sei se estavam namorando, mas eram bem jovens, e eu decidi, parecia que eles não iam sair dali tão cedo, e eu decidi incluir eles na minha foto. E fazer foto num vento desses realmente é muito desafiador, porque o tripé às vezes pode balançar, a foto, muitas fotos que eu fiz saíram tremidas, então realmente são condições desafiadoras. Essa foi uma das poucas fotos que eu optei pelo PB, porque a cor aqui não estava agregando em nada, principalmente pela intensidade já da luz solar, né? Mas eu gostei da foto porque o casal ali de jovens ficaram quase parados. Eu decidi me aproximar deles e presentear eles com a foto que eu fiz deles, né? Aí eu pedi o contato deles, o Instagram deles, para eu poder enviar a foto. O
continuei seguindo um pouco mais agora para o lado esquerdo, e eu vi algumas formações aí de pedras em direção ao lago que davam uma composição interessante. E aqui eu estava cobrindo a minha câmera contra a entrada de luz, usando essa minha bolsinha de filtros. Aqui eu usei 3 minutos e 30 segundos de tempo de exposição e também optei pelo PB, porque eu gostei mais dos contrastes aqui da parte clara com a parte escura. A minha intenção era ir até a Praia do Forno à tarde, para tentar pegar o pôr do sol ali. Reparem como estava o vento. E olha a quantidade de areia que ficava nas ruas. Não deixaram entrar com o drone aqui na praia do Forno. Tentei entrar lá meio-dia, não deixaram entrar com o drone. Falou que com a câmera tudo bem e tal, mas o drone não podia. Enfim, já vi foto de drone ali recente, de 2 semanas atrás. É uma quarta-feira e... enfim, um absurdo. Aí tentei pegar um barco para ir para lá, mas por causa do vento também não estão deixando pegar o barco. Eu fiquei irritadíssimo. E eu falei, eu vou entrar com esse drone de uma maneira ou de outra. Nesse momento eu tava tão irritado que eu deixei a câmera gravando. E eu até deixei aqui pra vocês verem o resultado. Não foi intencional que eu deixei ela gravando. Não, cheguei lá, a segurança pediu pra olhar a mochila, falou não pode entrar com o drone. Voltei no mesmo lugar, dessa vez eu fui com a Letícia. A Letícia ia entrar com um drone na bolsa dela. E deu certo. Revistaram a bolsa dela, mas o drone estava enrolado na toalha, ela disse que era um creme e tal, e conseguimos entrar com o drone. Claro, pelo horário, a concentração de turistas era grande, principalmente no canto direito da praia. Aí o que eu fiz? Eu fui até o canto esquerdo para dar uma explorada. Depois de ter passado por toda a turistada, eu tentei subir o drone, porém... deu sinal de muito vento, ele ficou instável, ele quase caiu. Eu consegui baixar ele e não consegui mais subir. Bora transgredir regras novamente. Aqui não podia entrar. Achei um pierzinho bem bacana. Mas o meu tripé e a câmera podiam. Por que não? E repare também que tinham 3 aves ali que estavam quase imóveis. E quando eu fiz a longa exposição, durante a longa exposição, elas saíram. Se você fizer um esforço, você vai ver que lá no final as 3 aves tá aparecendo meio que o fantasminha delas. Então isso que foi o detalhe, o toque que eu mais gostei nessa foto. Além, é claro, da cor da água que estava muito bonita.
Eu fui antes do nascer do sol pro deck de pesca de Monte Alto, que também é bem próximo de Arraial do Cabo. Tinha uma espuma meio bizarra aqui nas margens do lago. Aqui foi um verdadeiro desafio, porque o vento foi o vento mais forte de todos os dias, e também o pier às vezes balançava um pouco, o tripé não ficava 100% estável, então foi bem desafiador fazer essa foto. Mas eu gostei bastante do resultado final, foi uma das fotos que eu mais gostei também de toda a viagem. Repara que eu dei uma inclinadinha no filtro ND graduado, justamente porque o sol estava nascendo do lado direito e tinha uma parte muito mais clara ali. Essa plaquinha aqui, ó, da colônia Z5 de pescadores, ela estava quase caindo com o vento. Na foto, o vento levou ela. Mentira, eu removi mesmo no Photoshop. O sol começou a despontar ali no horizonte. Eu corri para o lado esquerdo do pier para tentar fazer uma composição do pier com o sol ali, mas até eu achar uma composição aqui, o sol já ia estar bem mais alto. E tinha muitos elementos, muitos barquinhos ali na frente, interferindo e tal. Eu larguei tudo e fiquei só apreciando o sol nascer. O céu continuava azul sem nuvens. Pegamos um buggy e fomos até a Ponta da Alcaíra, também conhecido como Arubinha. É um caminho de areia no meio da lagoa de Araruama. Ele acaba dividindo a lagoa em duas. Eu vou ser honesto pra vocês, eu nunca estive num lugar tão diferente assim. Do lado esquerdo da lagoa, a água é bem calminha. Bom, com esse vento que tava, nem ela tava calminha, mas do lado direito você vê, é nítida a diferença de agitação do mar devido ao vento. E eu fui caminhando até o fim da linha aqui. A maré, às vezes, ela juntava os dois lados, mas não chegava a fechar totalmente. A areia estava bem fofa, bem mole, então era mais um desafio para colocar o tripé. E o sol ia se pôr quase em frente ali, aquele último trechinho de areia.
comecei a perceber que o sol ele refletia na água que ficava quando a onda vinha. Então eu aproveitei esses momentos para montar a composição e tentar deixar só esperar a onda vir, né? E aí eu ficava clicando com diferentes condições ali de onda. Bom, não preciso nem dizer que foi o dia de vento mais forte. Chegou até a derrubar a GoPro, que estava bem próxima do chão já. Nesta foto eu fiz um autorretrato de 6 segundos de exposição. Notem que tem um fantasma em mim. Eu fiquei 3 segundos lá e depois eu saí correndo daquela posição e vim em direção à câmera. Nesse local eu cheguei a fazer muitos cliques. E eu comecei também, eu sempre fiz com a grande angular, e eu comecei também a fazer alguns ICMs. E eu fiquei brincando com esses ICMs enquanto eu via o reflexo do sol ali nas poças que se formavam. Eu tentei aqui criar algo diferente. Eu fiz um rastro do sol enquanto ele refletia ali na poça, como se fosse um light painting, porém diurno. Em termos de filtros, eu usei um filtro ND graduado de 4 stops e usei um filtro ND de 6 stops. ISO 100, abertura f8 e eu usei um tempo de exposição de 5 segundos. Então enquanto eu clicava, eu ficava girando a câmera. Fiquei esperando até o sol se pôr e fiz uma última foto. Era tanta notícia do cometa do século que eu resolvi dar uma investigada. E eu comecei a procurar alguns lugares ali em Arraial do Cabo que eu pudesse fazer algumas composições se o cometa aparecesse, né? Eu não tinha esperança nenhuma, não planejei nada, isso foi no dia anterior. E eu precisava eu precisava ter uma praia que fosse voltada para o leste. Então eu comecei a verificar algumas praias ali. Porém, eu fui por eliminação, né? Algumas das praias só abriam às 6 da manhã, outras praias tinham acesso fechado, outras eram públicas, mas não estavam voltadas para o leste. Mas eu achei uma praia que era a Praia do Pontal. E naquela praia ali, eu poderia ter uma chance de fotografar ele no leste. Eu saí, eram umas 3:30 da madrugada, para tentar fotografar esse cometa, mas com zero expectativas, porque eu tinha visto nos dias anteriores como estava a situação, né? A linha do horizonte estava muito poluída, e aquilo ia bloquear a visão do cometa, porque ele ia nascer um pouco antes do nascer do sol, né? Ali entre as 4 e 5 da manhã, né? Então, naquele horário ali, poderia ter um pouquinho da luz do sol ali da Blue Hour, um pouquinho antes da Blue Hour, na verdade, né? Quando você começa a ter aquelas primeiras luzes, mas eu já fui meio com expectativa baixa, porque eu sabia que tinha essa poluição aí devido à ausência de chuvas. E foi no caminho para a Praia do Pontal que eu descobri que o
pneu estava furado. Ele ia nascer no leste e ali a gente tinha uma lua crescente ali. Aí eu comecei a ver os horários ali, ele ia estar mais ou menos ali realmente entre 4 e 5 da manhã, do lado direito da lua. O sol ele estava um pouquinho mais para sudeste ali, ó, entre o leste e o sul. A composição que eu tinha pensado era no lago, era fazer um reflexo dele no lago, e com o mar no fundo. Então ia ficar tipo uma dupla água, areia e o reflexo dele no lago. E eu ia usar a lente 70-200. Nada do cometa aparecer. Olha, eu não lembro o nome desse aplicativo antes que vocês me perguntem, mas ele mostra onde o cometa ia nascer e onde estava o Sol, e também ali o horário, né? Ele estava na constelação de Sextante, e é bem no leste mesmo. Eu estava dentro do carro, quase dormindo. Eu estava muito cansado. E foi nesse exato momento que ele não apareceu. E eu tinha um pneu para trocar. No nosso último dia, o vento parou e finalmente a gente conseguiu fazer um passeio de barco para alguns lugares mais remotos. O local que eu tinha mais interesse de conhecer era a Praia do Farol. E a gente passou por alguns pontos bem turísticos e no final a gente parou ali naquela praia. Nesse dia eu não tinha levado a câmera nem o tripé. E foi com o celular mesmo que eu fiz essa foto. Foi uma longa exposição, segurando o celular na mesma posição, né? E a foto foi editada no Lightroom. E o que me chamou a atenção foi, aqui no primeiro plano parece um rosto. Você consegue ver os olhos, o nariz, a boca meio torcida assim. E o interessante também que eu notei foram as duas aberturas, tanto no primeiro plano como lá no fundo.